Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Estou muito animado de ter você mais uma vez aqui comigo para que possamos ler e comentar juntos alguns versículos do Livro de Mórmon no dia de hoje. Espero que isso possa ajudar você de alguma forma, que possa ser bom para você esse momento em que você pode estar ouvindo e aprendendo mais sobre o Livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler e comentar 1 Nefe capítulo 2, versículo 17 ao 24 e 1 Nefe capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Lembrando que esse é um estudo em que eu peguei e dividi todo o conteúdo do Livro de Mórmon de maneira que nós possamos estudá-lo no período de um ano. Tá? Então cada dia tem um trecho, uma parte, né, que nós vamos ler e comentar, e ao final de um ano então vamos ter completado todo o Livro de Mórmon, tá bom? Então, tá bom, vamos começar agora. Eu vou primeiramente ler a primeira parte, que é 1 Nefe 2, 17 ao 24, depois eu comento essa parte, e depois, então, vamos ler 1 Nefe 3, 1 ao 13 e comentar essa parte também. E falei a Sam, contando-lhe as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio de seu Santo Espírito. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos às minhas palavras, e aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. E aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: Bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente, com humildade de coração. E se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a uma terra de promissão, sim, uma terra que prepararei para ti, sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. E se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor. E se guardares meus mandamentos, serás feito governante e mestre de teus irmãos. Pois eis que, no dia em que se rebelarem contra mim, eu os amaldiçoarei com dolorosa maldição, e não terão poder sobre a tua semente, a menos que ela também se rebele contra mim. E se acontecer que ela se rebele contra mim, eles serão um flagelo para teus descendentes, a fim de levá-los aos caminhos da lembrança. Muito bem, agora alguns comentários sobre esses versículos que nós acabamos de ouvir e algumas observações interessantes que podemos tirar, algumas lições que podemos tirar daqui. A primeira que me chama a atenção é no início, quando Nefe ele teve o seu testemunho, a sua experiência espiritual, e ele compartilhou com seus irmãos, compartilhou com Sam, e Sam recebeu muito bem, ele acreditou. Já Lamã e Lemuel, eles não quiseram nem dar ouvidos. Eles não queriam nem saber daquilo que Nefe queria compartilhar com eles. E eu acho muito interessante e linda a atitude que Nefe teve. Ele diz assim: Mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos às minhas palavras, e aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. Então Lamã e Lemuel, eles foram grossos, né? Foram uma pessoa grosseira, um comportamento grosseiro com Nefe, como parecia ser comum para eles. Eles rejeitaram Nefe, eles foram estúpidos, né? E é interessante que a atitude de Nefe foi um homem incrível. E o que Nefe fez? Diz que rogou por eles. Eu achei muito lindo isso, porque quantas vezes quando alguém nos ofende, nos magoa, nos machuca, nos incomoda, a nossa atitude normalmente é de ficar chateado com aquela pessoa, falar mal dela, mesmo que tenhamos toda a razão às vezes para fazer isso. Nefe não, Nefe orou por eles, né? Nefe rogou ao Senhor por eles diante da fraqueza deles. Então que nós, ao encontrar, e todos os dias nós vamos encontrar pessoas
com suas próprias fraquezas, seja na nossa família, nossa casa e na igreja. Nós vamos encontrar pessoas com suas próprias fraquezas, assim como nós também temos as nossas, que nós possamos lembrar dessa atitude de Nefe. Nefe orou por Lamã e Lemuel quando foi atingido, né, pelas fraquezas deles, quando ele tinha todos os motivos para ficar justificando, né? Poxa, Lamã e Lemuel são muito ingratos, são muito infiéis, não querem saber, me magoaram, mas não, ele não ficou apontando o dedo para Lamã e Lemuel, mas ele diz aqui que orou por eles, né? E ele foi abençoado, né? O Senhor diz: bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente. Aí aqui de novo aparece essa palavra me procuraste, né? E eu acho muito lindo isso, como o Nefe, ele sempre estava nessa atitude de procurar ao Senhor, procurar a Deus. Então é um outro ensinamento que nós podemos ter. Devemos procurar ao Senhor durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, e procurar o Senhor nas coisas que têm acontecido na nossa vida hoje, procurar o Senhor na nossa família, procurar o Senhor nas pessoas com que nós nos relacionamos. E ter essa atitude de procurar a Deus em todas as coisas vai nos ajudar a encontrá-lo mais frequentemente. E quanto mais nós conseguimos identificar o Senhor na nossa vida, mais nós seremos abençoados. Tem uma escritura que diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, que nós possamos ver Deus com mais frequência na nossa vida. E Nefe nos ensinou aqui. Ele falou que ele procurava o Senhor diligentemente. A outra parte que eu gosto muito é o versículo 20, que diz: e se guardares meus mandamentos, prosperarás, e serás conduzido a uma terra de promissão, sim, uma terra que prepararei para ti, sim, uma terra escolhida acima de todas as outras terras. Eu tive uma experiência com esse versículo logo que eu voltei da missão, que eu servi como missionário de tempo integral por 2 anos em Curitiba, na Missão Brasil Curitiba. Eu queria muito casar. O meu maior sonho, a minha maior meta era casar. E eu não tinha nenhum namorado na época, não tinha nenhuma perspectiva de quando e como isso ia acontecer. Mas um dia, lendo esse versículo, ele me deu uma inspiração muito forte. E eu senti a inspiração de trocar as palavras desse versículo, e elas ficaram assim. No meu caso, que queria casar, queria encontrar uma esposa, ficou dessa forma: e se guardares meus mandamentos, prosperarás, e serás conduzido a uma esposa da promissão, sim, uma esposa que prepararei para ti, sim, uma esposa escolhida acima de todas as outras esposas. E eu senti muito forte no meu coração que, por mais que naquele momento eu não tinha nem perspectiva de ter uma namorada e quanto mais uma esposa, eu soube naquele momento que eu teria, porque o Senhor fez eu sentir no meu coração que eu teria. E foi usando esse versículo, lendo ele dessa forma, trocando as palavras. E você também pode trocar na sua vida esse versículo por aquilo que você mais está buscando, desejando. Por exemplo, se você busca um trabalho ou um trabalho melhor para sustentar a sua família, para ter mais autossuficiência, talvez você poderia ler esse versículo assim, ó: e se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a um trabalho da promissão, sim, um trabalho que prepararei para ti, sim, um trabalho escolhido acima de todos os outros. Talvez você esteja buscando ter sua própria casa. Aqui Nefe era terra, né? Mas talvez seja a sua própria casa, ter uma casa própria, né? Não ter que pagar mais aluguel, enfim, ter a sua casa. E talvez você poderia usar esse versículo assim: e se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a uma casa, sim, uma casa que prepararei para ti, sim, uma casa escolhida acima de todas as outras casas. Então esse exercício ele é muito legal, você trocar as palavras
e aplicar eles na sua vida. E você percebe que o que faz a diferença, o que se mantém em todos os desejos é: se guardares os mandamentos, prosperarás e serás conduzido. Então, se nós guardamos os mandamentos, nós prosperamos e somos conduzidos àquilo que nós desejamos, que é justo e que é bom. Somos conduzidos às coisas grandiosas que Deus tem para dar a cada um de nós. E aqui aparece então a palavra prosperarás. A palavra prosperar, ela aparece mais de 50 vezes no livro de Mórmon. Nós vamos ver várias vezes. E prosperar tem muitos significados. Infelizmente, para a maioria das pessoas, quando fala prosperar, elas conseguem apenas enxergar o dinheiro. Que prosperar significa ser uma pessoa rica, se tornar rico, com muitas posses, muito dinheiro, não ter necessidade nenhuma financeira. E isso não está errado. Prosperidade também, ela pode envolver dinheiro, riqueza, ela envolve dinheiro e riqueza. Nas escrituras podemos ver vários casos, não é um nem dois, são vários e vários profetas que eram muito ricos, que tinham muitas posses. O próprio Leí aqui que nós estamos vendo nesse momento, ele tinha muitas posses, muitas terras. Nosso pai Abraão tinha muitas terras, Salomão tinha muitas riquezas, enfim, Jó tinha muitas riquezas quando ele perdeu seus bens. E então prosperar também significa crescer materialmente, financeiramente, mas não é só isso. A melhor definição que eu acho para prosperar significa estar próximo de Deus. Prosperar significa andar com Deus. Prosperar significa que o Senhor estará próximo de você. Essa é para mim a melhor definição de prosperar. Prosperar significa que o Senhor vai estar próximo de mim. E quando o Senhor estiver próximo de mim, estiver próximo de nós, aí nós vamos ser abençoados em todas as coisas, seja espiritual, material, com nossa saúde. Não significa que não teremos dificuldades, provações, mas o Senhor estará conosco e tudo vai estar bem. Jó, quando ele perdeu todas as suas riquezas, suas posses, ele ainda estava próximo do Senhor e ele prosperou, ele estava prosperando, porque a cada dia ele estava mais próximo do Senhor, mesmo em meio às suas dificuldades, às suas adversidades, à doença, ao afastamento dos amigos e da família, à perca dos filhos. Mesmo assim, Jó estava prosperando. Então, algumas vezes, prosperar também vai significar deixar para trás bens terrenos, vai significar deixar para trás coisas materiais, mas deixando bem claro que prosperar também significa receber riquezas, prosperar materialmente com os bens da terra. Nós temos várias escrituras que falam sobre isso. Tem uma em Osías 24 que diz assim, sobre uma época que o povo do Senhor estava se esforçando para guardar os mandamentos e fazer a vontade do Senhor. Em Osías 25:24 diz: "E eram chamados povo de Deus, e o Senhor derramou seu Espírito sobre eles, e foram abençoados, e prosperaram na terra." Então, eu gosto muito dessa definição desse versículo, porque fala que eles guardavam os mandamentos, então o Senhor derramou seu Espírito. E após eles terem a companhia do Espírito, então eles foram abençoados e prosperaram na terra. Então, o ciclo de prosperidade espiritual seria talvez dessa forma. Primeiro, guardamos os mandamentos, o Senhor nos abençoa, derrama seu Espírito sobre nós, recebemos seu Espírito e depois, então, começamos a prosperar também na terra. Então, essa é uma definição que eu acho muito boa sobre prosperar. Andar com Deus, estar próximo de Deus. Agora para terminar esse trecho aqui, o último comentário, fala assim no versículo 23. "Pois eis que no dia em que se rebelarem contra mim", aí está falando para a semente de Nefe, "amaldiçoarei com dolorosa maldição.
e não terão... desculpa, eu errei. Aqui está falando sobre Lamã e Lemuel, né? Vamos iniciar no versículo anterior. Diz assim: e se teus irmãos se rebelarem contra ti, serão afastados da presença do Senhor. Pois eis que no dia em que se rebelarem contra mim, eu os amaldiçoarei com dolorosa maldição, e não terão poder sobre tua semente, a menos que ela também se rebele contra mim. Então aqui eu achei muito interessante porque o Senhor está profetizando o futuro, né? Que Lamã e Lemuel, se eles se afastarem, eles serão amaldiçoados e eles não vão prosperar. Já a semente de Nefe vai prosperar. Basta que guarde os mandamentos. Só vai ter uma coisa que vai fazer com que eles deixem de prosperar, que é eis que no dia que se rebelarem contra mim, né? Ou a menos que ela também se rebele contra mim. E se acontecer que se rebele contra mim, serão também afastados. Então, só tinha uma coisa que poderia fazer o povo de Nefe não prosperar e se afastar do Senhor, que era não obedecer, se rebelarem contra o Senhor. Então isso é muito interessante porque eles teriam para sempre um inimigo, que era o povo lamanita. Mas o Senhor deixou bem claro aqui que jamais os lamanitas teriam poder sobre os nefitas, a menos que eles se afastassem do Senhor. Nós também todos temos inimigos e temos um inimigo em comum que procura nos destruir nossas famílias, procura nos desanimar e nos afastar do caminho. E esse é um inimigo real, ele existe, ele é real, mas os limites dele estão definidos, eles estão delimitados, né? E ele não pode passar esses limites, a menos que nós abramos brechas em nossa vida por meio da desobediência. Eu gosto muito de uma comparação que um dia a minha esposa fez uma aula que ela deu do Instituto sobre Satanás como um leão. Ele é como um leão que procura destruir quem encontrar no caminho. É um leão que procura destroçar sua presa, assim que Satanás é. Mas ele é um leão que está no zoológico, ele está preso, ele tem um limite. E ele só vai poder nos pegar, né, nos avançar sobre nós, se ele passar aquele limite, que isso não pode acontecer, ou se nós sair fora do limite, se nós começar a entrar dentro do limite dele, dentro da gaiola dele ali, colocar o pé, colocar a mão, quando vê nós estamos todos lá dentro, o corpo todo, aí sim nós vamos estar sobre o seu poder, sobre a sua influência, e ele vai poder fazer com nós o que ele bem quiser. Então eu gosto dessa comparação, como se fosse Satanás um leão e nós estamos no zoológico. Ele é perigoso, ele é real, ele está ali, mas os limites dele estão definidos. O perigo só vai acontecer quando nós não obedecemos as regras, quando nós não obedecemos os limites e invadimos, avançamos por limites errados, desobedecendo aos mandamentos do Senhor. Então, passamos a estar sobre um perigo iminente, porque aí estamos sob a sua influência e ele pode fazer o que bem quiser com cada um de nós. Então, esses são os comentários sobre essa primeira parte. Espero que tenha alguma lição para você, que você possa tirar. E agora vamos para a segunda parte, então. Eu vou ler os próximos versículos, depois vamos fazer breves comentários para concluir o estudo de hoje. E aconteceu que eu, Nefe, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que ele me falou, dizendo: Eis que sonhei um sonho, no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltasses a Jerusalém. Pois eis que Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados, e eles estão gravados em placas de latão. E ordenou-me o Senhor, portanto, que tu e teus irmãos fosseis à casa de Labão buscar o registro e os trouxesses aqui para o deserto. E agora, eis que teus irmãos murmuram, dizendo que lhes pedi uma coisa difícil, porém que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Vai, portanto, meu filho, e serás favorecido pelo Senhor, porque não murmuraste. E aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai:
Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E aconteceu que quando meu pai ouviu estas palavras, rejubilou-se, porque compreendeu que o Senhor me havia abençoado. E eu, Nefe e meus irmãos empreendemos viagem pelo deserto com nossas tendas para subirmos à terra de Jerusalém. E aconteceu que, tendo subido à terra de Jerusalém, eu e meus irmãos pusemo-nos a deliberar e lançamos sortes para ver qual de nós iria à casa de Labão. E aconteceu que a sorte caiu sobre Lamã. E Lamã foi à casa de Labão e falou com ele, enquanto estava sentado em sua casa. E pediu a Labão os registros que estavam gravados nas placas de latão, que continham a genealogia de meu pai. E eis que Labão se irou e expulsou-o de sua presença, e recusou-se a dar-lhe os registros. Portanto, disse-lhe: Eis que tu és um ladrão, e vou matar-te. Então, alguns comentários sobre esses versículos. No versículo 1, Nefe diz assim: Depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. É interessante que Nefe, o tipo de oração que Nefe tinha, ele não disse, depois que eu estava orando, então eu desci à tenda do meu pai. Não, depois de haver falado com o Senhor. Então, que nossas orações possam ser uma conversa com Deus. Não algo mecânico, algo formal que fazemos no final do dia, apenas para dormir com a consciência tranquila, que fizemos nossa oração pessoal, mas que nossas orações sejam uma conversa com o Senhor, como Nefe, que falava com o Senhor e o Senhor falava com ele. Seguindo aqui depois, temos aquele episódio clássico, né, que Labão pede para Nefe e seus irmãos voltarem para Jerusalém para pegar as placas que continham uma genealogia dos antepassados de Leí. Então, Lamã e Lemuel, eles não queriam fazer. No versículo 5 diz, eles dizem que pediu uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem pede, mas é uma ordem do Senhor. Então, normalmente, quando uma pessoa, ela murmura contra um profeta, quando ele aconselha ou pede para fazer algo, ou quando ela acha que é difícil e não faz, decide não fazer aquilo, ela tem essa atitude parecida com Lamã. Diz que aquela coisa é difícil, mas não é aquele homem que está pedindo, é uma ordem do Senhor, não é aquela pessoa que está pedindo, quando ela está em posição de um líder, de um profeta, mas é uma ordem do Senhor. E saber que é uma ordem do Senhor muda tudo. Realmente fazer as coisas apenas pelos homens não tem muito sentido e nem é muito motivador. Mas quando nós sabemos que é uma ordem do Senhor e que o Senhor está falando por meio daquela pessoa para que nós possamos fazer aquilo e nós fazemos, nós somos muito abençoados. Depois, no versículo 7, o famoso 1 Nefe 3,7, que Nefe fala que vai cumprir as ordens do Senhor e que sabe que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho. É muito interessante a atitude de prontidão que Nefe tinha de seguir o líder. Não digo nem seu pai, mas o líder, porque aquele aí estava como um profeta do Senhor, dando uma ordem, dando um mandamento. E ele foi muito abençoado. Leí, ele falou que ele disse assim: portanto vai, meu filho, e serás favorecido pelo Senhor. E no versículo 8 diz: e quando meu pai ouviu isso, rejubilou-se, porque compreendeu que o Senhor me havia abençoado. Então nós somos muito abençoados quando nós seguimos um pedido de um líder. Eu tive uma experiência uma vez que na nossa estaca, a presidência da estaca pediu que nós pudéssemos ir ao templo um determinado dia em que a presidência ia estar lá, e eles estavam convidando todos os membros para passarem juntos na sessão de investidura no templo naquele dia. Era um dia de semana, à tarde, e eu consegui
ou uma folga do trabalho, eu consegui ir e participar daquela sessão. E foi maravilhoso. Eu já tinha passado em várias sessões, ido ao templo frequentemente, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia eu estava indo para cumprir uma ordem, para cumprir um pedido dos meus líderes. E eu posso dizer que naquele dia eu tive experiência diferente. Foi diferente. E conversando com todo mundo que foi aquele dia naquela sessão do templo, a pedido da presidência da Estaca, todos comentavam isso. Poxa, foi diferente. Essa vez para mim foi diferente. Então eu acredito que foi diferente. Eu aprendi, na verdade, aquele dia que foi diferente, foi mais especial, porque toda vez que nós fazemos algo para cumprir o conselho, o pedido de um líder, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Aí isso me fez lembrar também de uma vez que o presidente Nelson pediu para que nós pudéssemos fazer um jejum. Foi na sexta-feira santa, antes da Páscoa, bem no ano de 2020, quando nós estávamos no alto da pandemia, e ele pediu para todos os membros do mundo todo, pessoas que quisessem se unir em jejum, fazer um jejum, para que a cura da pandemia da Covid pudesse ser encontrada e que as pessoas pudessem ser abençoadas e protegidas. E eu lembro que aquele jejum foi diferente. Eu procuro jejuar todos os meses, mas aquele jejum especial, a pedido do profeta, foi diferente. Assim como aquela ida ao templo, a pedido da presidência da Estaca, foi diferente. E aqui Nef fez a mesma coisa. Ele fez um pedido do seu líder e ele foi abençoado. Então eu sei que toda vez que nós pedimos algo, fazemos algo que nossos líderes pedem para nós fazer, que eles foram inspirados a falar, nos desafiar, a convidar, a fazer, e nós fazemos, por mais simples que seja, ou por mais que aquilo pareça algo tão insignificante, que talvez não vai ter tanta diferença na nossa vida, mas o simples fato de nós obedecer, ele abençoa até mais do que a ação em si. A atitude de obediência, ela abençoa mais do que a própria obediência. É claro que não basta só ter atitude. A verdadeira atitude é quando nós fazemos. Então só a atitude de obedecer, o desejo de obedecer no coração já vai trazer bênçãos para nós. E aquela minha ida ao templo, eu recebi respostas que há muito tempo eu estava buscando. E eu recebi naquele dia que eu fui lá a pedido dos meus líderes. Eu fui abençoado na minha vida pessoal. Então isso foi algo que eu pude ver aqui com o Nef. E para concluir então, primeiro Nef 3.7, muitas pessoas sabem de cor. Eu só queria frisar um ponto aqui de primeiro Nef 3.7, que é: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Então, aqui Nef estava falando sobre a sua ida a Jerusalém pegar as placas. E Lamã e Lemuel, eles também foram. Lamã e Lemuel também foram. Só que Lamã e Lemuel, talvez para eles, lendo esse versículo, seria assim: eu irei, mas não cumprirei, porque eles não estavam dispostos a cumprir. Quando ficou difícil deles pegar as placas, quando deu errado o planejamento deles, eles por mais de uma vez queriam voltar para casa e desistir, não cumprir a sua missão, não cumprir aquilo que eles tinham sido chamados. Então eles tinham ido, mas não estavam dispostos a cumprir. E isso é um lembrete para nós. Não basta que nós façamos apenas a primeira parte de ir. Eu irei e aceitarei um chamado, mas eu cumprirei. Eu irei para a missão, vou servir uma missão, mas eu cumprirei. Eu irei me casar no templo, mas eu cumprirei o meu convênio do casamento e permanecerei fiel à minha esposa, ao meu esposo. Eu irei, mas eu cumprirei. Essa é uma pergunta. Então não basta que ir, precisa ir e cumprir. E a palavra cumprir, ela vem do latim. Eu gosto muito de estudar a origem das palavras. Vem de uma palavra chamada complere, que é do latim, e significa completar, satisfazer. Então, cumprir significa completar aquilo que nós iniciamos, completar aquilo que o Senhor nos designou a fazer. Significa satisfazer. Então, satisfazer a quem?
olhando do lado espiritual, satisfazer a vontade de Deus. Então, eu irei, eu vou. E ainda vou satisfazer a vontade de Deus. Eu vou para a missão, eu vou servir uma missão, eu irei servir uma missão e cumprirei. Ou seja, eu vou satisfazer, vou cumprir, vou completar a minha missão e vou satisfazer a vontade do Senhor. Seja ela qual for, eu vou ir até o final. Se é isso que vai satisfazer, se vai completar a vontade de Deus para mim, na minha vida. Então, que nós possamos não apenas ir, mas ir e cumprir. Que nós possamos não apenas aceitar, mas aceitar e fazer. Lembrando que Lamã e Lemuel, eles cumpriram a primeira parte. Eles obedeceram, eles foram. O ir, o eu irei, Lamã e Lemuel fizeram. Eles falharam, foi no eu cumprirei. Então, que nós possamos ir e cumprir. E que a partir de agora, quando você ouvir 1 Nef 3:7, ou você recitar e falar, você lembre que tem duas partes, tá? Eu irei e cumprirei. Eu irei e cumprirei. Que nós possamos ir e cumprir. E não apenas ir, tá? Então, existem 3 tipos de pessoas. As que não vão, que é não irei. As que dizem eu irei, que aí é Lamã e Lemuel, e tem o padrão Nef, eu irei e cumprirei. E então seria isso para hoje. Espero que você tenha gostado. Convido você a assistir ou ouvir, né? Seja no Spotify, no YouTube, os outros episódios, a procurar o Caminho do Discipulado no Instagram, No Instagram nós temos um perfil para divulgar nosso conteúdo também por lá e eu convido você a nos seguir, tá bom? Um abraço, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Convido você a assistir, ouvir os próximos também e muito obrigado pela sua companhia, tá? Se quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Vai ser muito bom conversar com você também do outro lado, tá? Até mais. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, dessa versão em áudio ou em vídeo, depende de como você está assistindo ou ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify, do Livro de Mórmon comentado. Hoje vamos ler e comentar 1 Nef capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 31. Então, primeiramente eu vou ler aqui esses versículos, depois vamos fazer alguns comentários, tirar algumas lições importantes que podemos aprender algumas coisas aqui nesse trecho, tá bom? Muito obrigado a você que está participando desse projeto, né, ouvindo, assistindo o Livro de Mórmon comentado. Que prazer, que bom poder fazer companhia para você onde você estiver, seja na sua casa, caminhando na academia, arrumando a casa, lavando a louça e ouvindo esse episódio. Muito, muito bom ter essa oportunidade de estar com você juntos aqui, lendo esse livro especial e também tirando algumas lições para a nossa vida, tá bom? Então vamos iniciar agora a leitura e então depois os comentários dos versículos de hoje. Lamã, porém, fugiu de sua presença e contou-nos que Labão havia feito. E começamos a afligir-nos grandemente, e meus irmãos estavam prestes a voltar para junto de meu pai no deserto. Mas eis que eu lhes disse: assim como vive o Senhor e vivemos nós não desceremos para o deserto onde está nosso pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. Desçamos, pois, a terra da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata e toda espécie de riquezas, e tudo isso ele fez por causa dos mandamentos do Senhor. Porque ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo. Pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas,
Portanto, se meu pai permanecesse na terra depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim, foi necessário que fugisse da terra. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos à terra de nossa herança, e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que quando Labão viu que nossos bens eram muito, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, e escondemo-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo, também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: Por que açoitais vossos irmãos mais jovens com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante, devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. E depois de nos haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: Como é possível que o Senhor nos entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Por que não a nós? Muito bem, agora vamos para alguns comentários referente a esses versículos que acabamos de ouvir, algumas lições que podemos tirar aqui para poder aplicar na nossa vida pessoal, tá bom? Então vamos lá. O contexto aqui, eles estavam tentando buscar as placas de latão na casa de Labão, e a primeira tentativa deu errada. Então, os irmãos de Nefe prontamente estavam prontos a desistir, porque deu errado. Ao primeiro sinal que algo deu errado, eles já queriam desistir e voltar para trás. Nefe persuadiu eles, né, e deu uma ideia. Ele disse assim, vamos lá na nossa casa, porque o pai deixou muitas coisas. Ele deixou as riquezas, todas as coisas de valor ficaram na casa. A gente não conseguiu levar para o deserto. Vamos lá pegar essas coisas, vamos até Labão e vamos então oferecer para eles essas coisas para poder, assim ele vai aceitar e vai nos entregar. Vamos oferecer para ele uma troca. Nós vamos dar todos os bens do pai que ficaram lá em casa, vamos dar para o Labão e em troca vamos pedir as placas. A ideia era muito boa. Então eles fizeram isso. Aqui diz assim, que eles foram, né? E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados, pelos quais lhe daríamos nosso ouro,
nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. Então aqui eles fizeram uma oferta para Labão, uma oferta que era a melhor oferta que eles poderiam fazer. Eles estavam dando tudo que eles tinham para poder pegar as placas de latão em troca daquilo que eles queriam. Então era algo justo, era algo que eles estavam realmente mostrando que eles estavam dispostos, né, a pagar, digamos que qualquer preço possível para eles ali, naquele momento, o preço mais elevado, né, que era entregar tudo que eles tinham em troca das placas de latão. E deu errado. Deu errado. Mesmo assim, Labão não aceitou. Labão cobiçou, era um homem cobiçoso, né, que cobiçava, gostava muito de bebida e cobiçar as coisas, e ele cobiçou, e ele quis pegar aquilo, roubar aquilo e ficar, e ele conseguiu. O Nefe e os irmãos dele tiveram que fugir e ficou para trás das coisas. Então imagine que a situação realmente não era fácil. Eles passaram por uma dificuldade muito grande, tanto Nefe como Lamã e Lemuel. Eles realmente acabaram de perder tudo que eles tinham. Eles já tinham deixado o que eles tinham para trás quando eles foram para o deserto e deixaram sua casa em Jerusalém. Agora eles voltaram para Jerusalém, pegaram o que tinha sobrado lá e acabaram de perder tudo aquilo também. Então, você já deve ter tido a experiência de perder alguma coisa. É muito decepcionante e triste perder algo. A gente fica muito chateado, muito chateado. Então, eu imagino que aqui realmente foi algo bem difícil para Lamã, Lemuel e Nefe. Ter que aceitar que eles acabaram de perder agora de uma vez por todas tudo que eles tinham. Tudo que tinha ficado para trás eles perderam. E o pior, perderam e não receberam o que eles queriam em troca, que eram as placas. Então aqui tem uma lição, porque na primeira tentativa que deu errada, Lamã e Lemuel já estavam prontos para desistir e voltar para junto do pai e dizer: pai, deu errado, não conseguimos, e Labão não entregou as placas e fizemos nosso melhor. Mas é interessante porque Nefe diz que persuadiu eles e falou assim, assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para onde está nosso pai até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Então aqui é mais uma lição grandiosa de Nefe. Quando deu errado, as coisas sempre vão dar erradas na nossa vida, mesmo quando nós estamos fazendo algo certo. Aqui eles estavam fazendo algo certo e mesmo fazendo algo certo deu errado. Muitas vezes nossa vida vai ser assim. Nós estamos fazendo algo certo e ainda assim vai dar errado. Às vezes nós temos a ilusão de que o simples fato de estarmos fazendo algo certo garante que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, que vai ficar sempre tudo bem. Afinal, estamos fazendo o que é certo, estamos fazendo a vontade do Senhor. Afinal, aqui eles estavam seguindo o conselho do profeta Leí, eles estavam indo cumprir as ordens de um profeta do Senhor, um líder do Senhor, tinha pedido para eles ir buscar as placas. O que poderia dar errado? E na verdade vimos que aqui, pela segunda vez, estava dando tudo errado. E eles estavam sem perspectiva nenhuma. Então aqui é uma lição importante, que quando as coisas derem errado na nossa vida, na sua vida, lembrar desse exemplo de Nefe. Nefe disse assim: não, pera lá, vamos lá, o Senhor nos mandou, e assim como vivemos nós, e não desceremos ao deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Então quando algo der errado na nossa vida, na sua vida, e você pensar em desistir, lembre desse exemplo de Nefe. Não desceremos para o deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Quando você estiver pensando em desistir de um chamado, de uma responsabilidade que Deus lhe deu, porque está dando tudo errado, porque as coisas não estão sendo como planejado, lembre de Nefe. Não desceremos até havermos cumprido tudo que o Senhor nos ordenou. Quando no seu casamento começar a surgir os problemas normais do casamento, as provações, as dificuldades, e você estiver pensando em desistir, largar tudo para trás, lembre do exemplo de Nefe. Não desceremos para o deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Quando você estiver pensando em desistir de você mesmo, por causa dos seus erros, das suas falhas, porque você caiu de novo em algo que você já
tinha caído no passado e você prometeu nunca mais cair, e você estiver pensando em desistir inclusive da sua vida ou de você próprio, lembre de Nefe, não desceremos ao deserto até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Que lição maravilhosa! Não desistir quando as coisas dão errado, quando as coisas não acontecem como planejado. Outra lição é que o fato de estarmos fazendo a coisa certa não garante que vai dar tudo certo o tempo todo. O fato também de algo dar errado não garante que é errado aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes podemos pensar porque o fato de algo estar dando errado significa que aquilo não é para nós, ou que é algo errado, que devemos desistir. E nem sempre é assim. Nefe estava fazendo algo grandioso aqui com seus irmãos e estava dando tudo errado, mas isso não significava que pegar as placas era algo errado, era algo que eles tinham que desistir, apenas não estava ainda no ponto certo, e nós vamos ver que mais para frente eles vão ter sucesso com essa designação. Outra lição importante, vamos analisar agora aqui mais alguns versículos, e tem uma lição grandiosa aqui para nós também. Lamã, Lemuel, Nefe, os irmãos acabaram de passar por uma grande humilhação. Foram humilhados enquanto estavam procurando fazer a vontade do Senhor. Eles estavam realmente dispostos, tinham se mostrado desejosos de fazer, tinham vindo até o local da sua missão e ali tudo deu errado. Labão perseguiu e só não matou eles porque eles se esconderam na cavidade de uma rocha. Então tudo deu errado. E qual foi a reação de Lamã e Lemuel? Diz assim: Lamã se enfureceu comigo, e também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Então aqui Lamã, ele se enfureceu, ele ficou com raiva, muita raiva. E aqui Nefe diz que ficou com raiva de Nefe e de seu pai, ou seja, do profeta, que também significava nesse momento o líder dele, o líder religioso, o líder da igreja. Então, temos que tomar muito cuidado quando as coisas derem erradas na nossa vida, para que nós não enchamos nosso coração com esse sentimento que Lamã encheu, de furor, de raiva, raiva de quem está ao redor, raiva dos líderes da igreja. Afinal, quem tinha dado aquela missão ou aquele chamado para Lamã, Lemuel e Nefe era o profeta, era Leí. Como assim? Ele deu um chamado que quase acabou com a nossa vida. Como assim? Ele nos chamou para algo que deu tudo errado, fracassado. Não, isso não está certo. Leí não deve ter orado, não deve ter buscado revelação para esse chamado que ele nos deu. Isso está tudo errado. Como pode? A gente quase morreu. Deixamos tudo para trás, largamos nosso ouro, nossa prata, nossos bens preciosos, e Labão quase nos matou, só não matou porque a gente correu muito. Como assim? E eles estavam com muita raiva. E nesse momento de raiva, quando a raiva estava dominando, diz que eles usaram de expressões rudes e açoitaram seus irmãos com uma vara. Esse sentimento de raiva ele é muito, muito perigoso. E é um sentimento que todos nós, em algum momento, acabamos tendo esse sentimento. A raiva é um sentimento, é uma emoção que, por certos momentos, ela pode tomar conta do nosso coração. E sempre que a raiva ela estiver dominando nossas emoções, tudo o que nós fizermos, que nós falarmos, pode se transformar numa arma perigosa. Nós podemos, nesses momentos, tomar decisões que vão arruinar uma vida para sempre, para sempre. Então, todos nós devemos estar muito, muito vigilantes quando o sentimento de raiva estiver sobre nós. E ele sempre virá. Quando as coisas dão erradas, quando alguém nos ofende, nos magoa, nos trai, quando algo não acontece como nós queríamos que acontecesse, como nós esperávamos que acontecesse, que é o caso aqui de Labão, de Lamã, Lemuel e Nefe. Eles estavam a serviço de Deus, fazendo algo que o Senhor tinha pedido e ainda assim estava dando tudo errado. Como assim? Isso foi o necessário para que Lamã enchesse seu coração de furor. E dominado por esse sentimento, por essa emoção de raiva,
ele açoitou seu irmão. E é interessante que diz que ele usou de expressões rudes, pesadas, palavrões, ofensas. A língua se transformou numa verdadeira metralhadora. E ainda se não bastasse, ele agrediu fisicamente, né, com uma vara, açoitou com a vara seu irmão. Então Lamã, ele não tinha controle sobre as suas emoções. Ele deixou com que o sentimento de raiva dominasse ele quando as coisas deram erradas. E ele foi muito grosseiro, muito maldoso com seus irmãos. Lemuel não era como Lamã, mas Lemuel, ele era uma pessoa muito suscetível. Ele era muito Maria vai com as outras. O que aconteceu? Aqui diz que ele deu ouvidos às palavras de Lamã. E então os dois se uniram para usar expressões rudes, e os dois também açoitaram com uma vara. Mas Lamã, ele iniciou. Lemuel, ele não teve essa ideia inicial, ele não estava tão dominado, mas por ele ter dado ouvidos a Lemuel, ele foi levado pelo mesmo sentimento. Então, é algo muito importante que cada um de nós avalie. Será que eu não tenho sido muito grosseiro nos momentos em que as coisas dão erradas? Nos momentos em que as coisas não dão certo como eu gostaria? E essa avaliação pode ser muito útil desde as coisas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, no trânsito, quando alguém me corta, alguém entra no meio, entra na minha frente com o carro, quase bate no meu carro. Como que eu reajo? Será que eu já saio xingando, buzinando? E eu não estou falando que nós devemos então aceitar que as pessoas pisem, passem por cima de nós e tá tudo bem. Mas o fato é que não faz sentido e não justifica que uma ofensa transforme o meu sentimento e me transforme em uma pessoa cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de discórdia. E então é importante que cada um de nós avalie como eu tenho agido nos momentos de tensão, quando as coisas dão errado, quando as coisas não acontecem como eu esperava. Eu tenho reagido como uma criança mimada, que grita, que esperneia, que chora e que, como Lamã e Lemuel, usa de expressões rudes e às vezes até da vara para açoitar. Será que eu não tenho usado da vara para açoitar meus filhos no momento de raiva, e não por educar eles, mas apenas para poder satisfazer aquele sentimento de raiva que está aflorado em mim? Então tudo isso são lições para nós podermos aprender e tomar cuidado. Aqui tem uma escritura em 3 Nef 11, bem conhecida, 3 Nef 11, 29, que diz assim, pois em verdade vos digo que aquele que tem um espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Então, o espírito de discórdia, a raiva, a cólera não são de Deus, não são do Senhor. Independente se eu estou com toda a razão, se eu tenho toda a razão para xingar, para ofender, porque eu estou com toda a razão, eu não estou justificado a fazer isso. Nada justifica o espírito de discórdia, a raiva e a cólera. Se eu tenho nessas coisas no meu coração, elas não são do Senhor. Elas não vêm do Senhor. Em hipótese alguma, a raiva ou a violência, ela vem do Senhor. Mesmo que seja para defender algo correto, algo justo, algo sagrado. Mesmo assim, a discórdia não é do Senhor. Ele próprio falou aqui que o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo. Então que nós possamos avaliar nossos sentimentos e tomar muito cuidado com o sentimento de raiva e não deixar com que ele domine as nossas emoções, para que nós possamos nos tornar assim como Lamã, que machucou tanto de maneira verbal como fisicamente as pessoas que estavam próximas dele, por não dominar o sentimento de raiva.
Agora, para concluir o estudo de hoje, temos aqui no final, imagine a seguinte cena. Lamã e Lemuel, por serem os irmãos mais velhos, tinham mais força, e aqui eles estavam usando uma vara para bater nos seus irmãos. Meio do deserto, não tinha ninguém para ajudar, Nefe, Sam, para salvar eles. O que o Senhor fez? Mandou um anjo. E diz assim: aconteceu que enquanto eles nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que pondo-se à frente deles, disse: por que açoitai vossos irmãos mais jovens com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Então aqui o anjo apareceu e o anjo questionou por que eles estavam batendo, açoitando neles. E falou: olha, voltem lá em Jerusalém, o Senhor vai entregar as placas para vocês. Voltem e vai dar certo. E aí o anjo apareceu. Imagina a cena de ver um anjo. Imagine o momento. Um anjo na sua frente, com vestes santas. Um ser imaculado na sua frente, falando com você. Ele apareceu para Lamã, Lemuel, Nefe e Sam. E depois, logo após, diz assim: depois de nos haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Lamã e Lemuel começaram novamente a murmurar. Então aqui tem uma grande lição. Uma grande lição. Lamã e Lemuel, eles viram um anjo. Eles ouviram um anjo, viram um anjo. Mesmo assim não se converteram. Muito interessante. A verdadeira conversão, ela não vem de visões ou experiências espirituais. Eles tiveram uma experiência espiritual sagrada, viram um anjo, ouviram um anjo na frente deles aqui. Mas isso não foi suficiente. Diz que foi apenas o anjo virar as costas e imediatamente eles começaram novamente a murmurar e reclamar e ainda questionar o que o anjo falou. E diziam: como é possível que o Senhor nos entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso. Como assim? Então, esse é um padrão importante para nós entendermos. Que as pessoas não são e não serão convertidas por visões ou nem por experiências espirituais. Às vezes nós pensamos: se fulano visse, pessoa que eu amo tanto, que eu gostaria que fosse para a igreja, que aceitasse o evangelho, se ela visse um anjo, se ela visse o profeta, se ela visse um anjo, ela ia saber que a igreja era verdadeira. Mas isso não é. O que faz a conversão verdadeira é um processo de dentro para fora, em que a pessoa, ela está disposta a ouvir e aplicar a vontade do Senhor. É aplicando as verdades do Evangelho que nós recebemos um testemunho e a conversão sobre essas verdades. Lamã e Lemuel, eles não foram convertidos porque viram um anjo. Eles não foram. Isso não foi suficiente. Porque não é dessa forma que a conversão acontece. A verdadeira conversão, ela é de dentro para fora. E o fato de uma pessoa ver um anjo pode não significar nada se o coração dela estiver fechado. E isso vale por outro lado também. Muitas vezes nós nos cobramos, nos culpamos, porque parece que não somos capazes de acessar o coração de uma pessoa que nós gostaríamos. Talvez alguém que nós servimos e que não tá nem aí para o que nós falamos ou ensinamos, ou quando nós falamos parece que falamos para as paredes. Aquela pessoa não entende o que nós falamos, não ouve o que nós falamos. Ou talvez um filho, talvez um familiar, a esposa, o esposo. E aí nós podemos ficar nos culpando, nos cobrando. Poxa, eu não sou capaz, eu não estou sendo capaz, eu não estou tendo sabedoria, capacidade de tocar o coração dessa pessoa, de ajudar ela a mudar. Eu tentei, eu ensinei, eu falei, e isso pode trazer um sentimento de
de fraqueza, de insatisfação, de impotência espiritual. Poxa, eu queria tanto, eu não sou capaz, eu não consigo, já tentei tanto, já prestei meu testemunho, já convidei, já ensinei e não adiantou. Então, lembra de Lamã e Lemuel. Lamã e Lemuel, eles viram um anjo, alguém maior do que você e do que eu, e isso não foi suficiente. Quanto mais Néfile seria suficiente para ajudar eles, nenhum anjo foi capaz, nem a visão de um anjo que eles tiveram foi capaz de mudar o coração deles. Porque a mudança é verdadeira, a conversão verdadeira, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. E se uma pessoa não abre o seu coração, não importa quem é o mensageiro. Não importa quem é o mensageiro quando o coração está fechado. Não importa. Se é você, se é o próprio profeta aparecendo na frente da pessoa, se ela não estiver com o coração aberto, vai ser como Lamã e Lemuel. Assim que ele virar as costas, eles vão começar a repetir novamente todos os seus murmúrios e reclamações, porque o seu coração não está aberto. Então, essa conversão, ela é pessoal e ela é de dentro para fora. E nós não devemos nos cobrar por aquelas pessoas que talvez não querem nos ouvir, ou porque talvez possamos pensar que nós não estamos agindo da forma correta e por isso não estamos conseguindo ajudar determinadas pessoas. Mas pode ser que o erro não está sendo na mensagem e nem no mensageiro, mas no receptor da mensagem, o coração que não está aberto para receber. Quando o coração não está aberto, não importa qual seja a mensagem, não importa qual seja o mensageiro, ela não vai entrar no coração. Então essa é uma lição importante. 2 lições importantes. Primeiro, experiências espirituais por si só não convertem ninguém. Mas se o mundo pudesse ver as placas do livro de Mórmon, pudesse ter uma fotografia, um vídeo, e as pessoas pudessem ver e passar por uma perícia e ver que realmente é verdadeiro esse vídeo, é verdadeira essa fotografia, realmente são das placas. Então o mundo todo seria convertido, ia entender e ter um testemunho do livro de Mórmon. Não ia. Mas se as pessoas pudessem ver, se a igreja tivesse em Salt Lake uma cópia, né? Uma cópia não, as próprias placas lá guardadas em Salt Lake. E todo mundo que quisesse poderia ir lá visitar sem trazer para casa, apenas olhar. Poderia até tocar nas placas. Daí sim, daí todo mundo ia acreditar. Ia ter um testemunho do livro de Mórmon. Todo mundo ia ter, com certeza. Não ia ter. Não ia ter, porque não é isso que converte. Não é isso que vai converter o coração de uma pessoa. Lamã e Lemuel viram um anjo, ouviram um anjo, e mesmo assim não converteram o coração, porque o seu coração não estava preparado. Então é necessário que o coração esteja preparado para que a conversão aconteça e para que uma pessoa possa realmente ser convertida ao Senhor. Essa conversão é de dentro para fora e não de fora para dentro. Toda vez que nós caímos no erro de pensar que a conversão acontece de fora para dentro, nós podemos cometer vários equívocos. Por exemplo, pensar que a nossa mensagem, o nosso discurso, a nossa aula vai ser algo incrível e que ali sim vai tocar o coração das pessoas. Não vai. Uma aula, um discurso maravilhoso, com certeza são muito bons e servem como um adubo para adubar o coração da pessoa. Mas quem faz o preparo, o cultivo da terra do seu próprio coração é a própria pessoa. E é só esse cuidado pessoal dela em cuidar da semente para que dê fruto, para que cresça, é que vai dar a ela um testemunho. Não é algo que pode ser feito de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que lição maravilhosa podemos ter aqui. Não são as visões que convertem, não são as experiências grandiosas, espirituais que convertem as pessoas. Toda vez que nós cometemos esse equívoco de achar que são as experiências grandiosas que convertem, que são as visões que convertem, que são os anjos que convertem, nós estamos sendo equivocados.
é o testemunho pessoal de cada pessoa, cada um buscando no seu íntimo, com toda a sua força pessoal, ter um testemunho. É ali que os milagres acontecem, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio, tá? Convido você a seguir nas redes sociais o Caminho do Discipulado, no Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, que você possa ver nossas outras postagens, outros programas, outras séries de vídeos e podcasts com outros assuntos também, e em especial esse que você está aqui ouvindo, né? O Livro de Mórmon Comentado. Ouça outros episódios que serão lançados. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para compartilhar, para comentar, e para mim é muito bom saber que você está aqui também participando e ouvindo esses momentos tão especiais, tá bom? Um abraço e até mais.